Taylor Swift revelou várias informações sobre The Life of a Showgirl, o seu 12º álbum de estúdio, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre todas essas informações. Se você não conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, e falo da Taylor Swift na internet desde que eu comecei a falar na internet, lá em 2017, eu diria. Então, se você também é fã dela, se inscreve no meu canal, deixa o joinha nesse vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que também são fãs da Taylor Swift. Tô animada pra mais uma era do ladinho de vocês, com a gente compartilhando surtos e criando teorias e fazendo tudo que tem direito. Mas antes de eu começar a falar tudo que a gente já sabe sobre esse álbum, se você ainda não me segue no Instagram e no TikTok, por favor, corre seguir, porque desde ontem, hoje provavelmente esse vídeo tá sendo pra vocês no dia 14 de agosto, mas desde ontem, no dia 13, eu já soltei vários conteúdos, as coisas nas redes sociais acabam andando mais rápido, porque os vídeos são mais simples de gravar e editar, e tem outros conteúdos que vão saindo por lá, que não necessariamente vão vir aqui pro YouTube. Então é Mari S. Bianchini no Instagram e no TikTok, tô tentando chegar aos 70 mil seguidores nessas duas redes sociais, então me segue lá, que me ajuda bastante. Com isso dito, vamos então falar sobre o The Life of a Showgirl da Taylor Swift. Então, como vocês já sabem, eu já falei num outro vídeo aqui no canal, a Taylor Swift decidiu participar do podcast do Travis Kelce, seu namorado, e do irmão dele, o Jason. Esse podcast se chama New Heights, e foi através desse podcast que a gente teve várias informações sobre o álbum. Só que ela também falou bastante sobre a vida pessoal dela, sobre outros assuntos, sobre a questão da The Eras Tour, a questão das Masters. Então eu decidi fazer o seguinte: nesse vídeo a gente vai conversar sobre o álbum, sobre tudo que ela falou em relação ao álbum no podcast, ou nas redes sociais dela até agora, tá bem? E aí, se vocês quiserem, já deixem aqui nos comentários se vocês querem, eu volto com outro vídeo mais tarde, falando sobre as outras coisas que ela falou no podcast, comentando os outros assuntos que apareceram nessa conversa de 2 horas que a Taylor Swift teve. Acho que é o maior tempo que a gente já viu a Taylor Swift sentada conversando com alguém, dando uma entrevista. Então tem muita coisa pra gente comentar, e aí eu preciso rever toda essa parte, né, quase o podcast inteiro, pra poder listar os pontos principais e trazer aqui pra gente debater, mas eu posso fazer isso se vocês quiserem. Então, uma das revelações que eu acho que a gente deve começar falando sobre ela, que a Taylor fez no podcast, é que ela revelou sim que a porta laranja no final da The Eras Tour era uma simbologia para essa nova era chamada The Life of a Showgirl, que tem o laranja como cor principal. Ela falou que em todos os shows da The Eras Tour, ela sempre descia no fim do show pelo elevador, mas que no último show da turnê, ela saiu por essa porta no telão, né, por essa porta laranja, o que representava sim ela deixando a The Eras Tour pra trás e caminhando em direção a uma nova era. A Taylor Swift também revelou a data de lançamento do The Life of a Showgirl. O álbum vai ser lançado no dia 3 de outubro. Se a gente somar 3 mais 10, temos o número 13. Mas mais do que isso, eu quero falar um pouquinho sobre o mês de outubro, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os 5 primeiros álbuns da Taylor Swift foram lançados em outubro. Era uma tradição. Quando a Taylor Swift começou a sua carreira, era igual reloginho. De 2 em 2 anos, a gente sabia que viria um novo álbum da Taylor Swift, que esse álbum seria lançado em outubro. Ela começou a mudar isso a partir do Reputation. Ainda no Reputation, a gente tem uma data próxima, né? O álbum foi lançado no começo de novembro. Mas do Lover pra frente, isso não valia mais como uma regra. Só que os 5 primeiros álbuns da Taylor Swift seguiam esse padrão, onde a gente tinha, então, um lançamento sempre em outubro. E aí isso fazia com que o álbum não fosse elegível pro Grammy do ano seguinte, né? Então, o The Life of a Showgirl não vai estar elegível para o Grammy de 2026, apenas para o de 2027. E ela fazia isso porque sempre ela lançava antes do álbum um single, às vezes mais de um single, e aí esse single poderia aparecer no Grammy do ano seguinte, e ela tinha o mesmo álbum aparecendo 2 anos seguintes no Grammy. E isso fazia a conversa sobre aquele projeto reverberar mais. Então, eu acho que ela deve estar voltando mais ou menos pra essa mesma estratégia, o que significa, e aí é uma opinião pessoal minha, tá? Uma teoria pessoal minha. O que significa que eu acho que existem altas chances da Taylor Swift lançar um lead single pra esse álbum antes do lançamento do álbum. Ainda mais considerando quanto ela tá falando sobre esse ser um álbum, que é um álbum redondinho, que é um álbum pra cima, pop e tudo mais. A gente vai conversar mais pra frente sobre isso, mas eu vou deixar minha teoria aqui de que provavelmente a gente deve ter um single antes do lançamento do álbum oficial. Então a gente tem aí na tela mostrando pra vocês a capa do The Life of a Showgirl. Essa é a capa principal desse álbum. Muita gente não gostou, eu gostei. E eu gostei ainda mais do significado. Então quando a Taylor tava falando no podcast sobre a capa, ela falou: o The Life of a Showgirl é um álbum que vai representar então o que acontece nos bastidores, por trás das câmeras. Esse é um álbum que eu gravei enquanto eu estava na The Eras Tour, que eu planejei enquanto eu estava na The Eras Tour. Então é um álbum que vai falar sobre esse momento da minha vida, mas não sobre o que estava acontecendo no palco, e sim sobre o que estava acontecendo por trás dele.
dele. Então é um álbum que vai falar sobre a minha vida pessoal e os bastidores de ser uma garota que trabalha com espetáculo com entretenimento. E aí pra capa, o que eu pensei, ela falou, foi em representar o que eu fazia quando eu chegava no hotel ou na minha própria casa, né? Depois de um dia de trabalho, depois de fazer show atrás de show. O que eu fazia era tomar um banho de banheira. Então ela tá mais ou menos numa banheira na capa, né? E ela fazia isso pra se recuperar do dia cansativo, pra descansar, pra fazer uma recuperação física também, de um dia super cansativo. Então essa é a representação que ela escolheu pra esse álbum. Mas a gente também associou essa capa com outras coisas, né? Essa capa, a internet percebeu, lembra muito uma pintura. Essa pintura é do século XIX e o nome dela é Ofélia. E essa pintura é uma representação de Ofélia de Hamlet. Ofélia é uma personagem da peça Hamlet de Shakespeare. E também Ofélia tá no título da primeira música do álbum. Então a primeira música do álbum se chama The Fate of Ophelia, o destino de Ofélia. Resumidamente, na peça de Hamlet, a Ofélia é uma personagem, uma jovem, que é cortejada pelo Hamlet, mas ele acaba sem querer matando o pai dela e por conta disso ela enlouquece, ela perde a sanidade. A partir disso, ela começa a cantar músicas por aí, músicas confusas, músicas com duplo significado, então trazendo aqui a conexão com a música e com a própria Taylor Swift de repente. E aí no final da história, ela morre afogada. E o texto não deixa claro se ela morreu afogada através de um acidente ou se foi um suicídio. Mas a representação da pintura, que lembra a capa do The Life of a Showgirl, representa esse momento dela, em teoria, cantando e morrendo afogada. Então acho que dá pra gente pensar em associações nesse sentido para essa música. E já que a gente começou a falar das músicas, vamos falar da tracklist do álbum? Então esse álbum vai ter 12 músicas. A Taylor Swift disse que vão ser apenas 12 músicas, que a gente não precisa esperar faixas bônus, faixas deluxe, que a ideia é que esse álbum seja um álbum bem conciso, bem coeso em 12 músicas. E é isso aí. Inclusive ela falou que ela se esforçou muito pra transformar esse álbum num álbum bem redondinho e que é um álbum que se você tira uma das músicas, ele não é o mesmo álbum. Se você adiciona uma outra música, ele também não vai ser o mesmo álbum. Que essas músicas todas foram escolhidas por razões muito específicas e que foi um desafio pra ela, porque ela disse que ela tem essa tendência de escrever o maior número de músicas possível e aí isso faz com que ela queira lançar o maior número de música possível também, mas que pra esse álbum ela queria que fosse um trabalho bem redondinho e um trabalho que fazia tempo que ela queria lançar, fosse esse álbum bem fechadinho dentro de si mesmo. Então, como eu falei, The Fate of Ophelia é a primeira música, já conversamos um pouquinho sobre. Então, a gente tem Elizabeth Taylor, que é uma atriz da década de 50, 60 em Hollywood. Ela foi uma das atrizes mais relevantes desse período. Começou sua carreira muito nova, ainda criança, ganhou sucesso na adolescência. Os dois principais projetos da carreira dela provavelmente são Cleópatra e Quem Tem Medo de Virginia Woolf, em inglês Who's Afraid of Virginia Woolf, que inclusive lembra a gente de Who's Afraid of Little Old Me, do The Torture Poets Department, né? E Elizabeth Taylor, ela teve muito sucesso, ela foi indicada 5 vezes ao Oscar de Melhor Atriz, ela ganhou 2 desses prêmios. Só que a grande questão sobre a Elizabeth Taylor é que, apesar dela ter sido uma das atrizes mais relevantes da sua época, o que acontecia era que a mídia se preocupava muito mais com a vida pessoal dela, com a vida amorosa dela. Porque, curiosidade, ela foi casada com 7 homens diferentes. Com um deles, inclusive, ela se casou 2 vezes, então ela teve 8 casamentos. O que fez a mídia transformar isso num circo midiático, e ela foi uma das primeiras celebridades da era moderna, né? Foi meio que com ela que essa coisa de ter interesse pela vida das celebridades começou. E aí talvez vocês estejam se perguntando, mas Mari, isso me lembra muito Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, o livro. Sim, porque a Taylor Jenkins Reid, que é a autora de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, se inspirou na Elizabeth Taylor para criar a Evelyn Hugo. Inclusive, a Elizabeth Taylor já foi mencionada pela Taylor Swift numa outra música. Em Ready for It, tem um momento em que a Taylor canta: a gente poderia se mudar para uma ilha, ele seria meu carcereiro, Burton to this Taylor. Então, Burton para esta Taylor. Burton é uma referência ao marido com o qual a Elizabeth Taylor se casou 2 vezes, o Richard Burton. E aí, Taylor, obviamente, é Elizabeth Taylor. E ela também aponta indiretamente nessa frase o fato das duas compartilharem o mesmo nome. Então, pra mim, obviamente, a Taylor Swift nessa música vai traçar um paralelo entre a vida dela e a vida da Elizabeth Taylor, focando, é a minha teoria, né, nesse aspecto delas serem super bem-sucedidas no trabalho, super talentosas e ainda assim a mídia acabar sempre transformando a vida pessoal delas num circo midiático. Essa é a minha teoria. Então, a gente tem como
terceira faixa, Opalite. E Opalite, pra quem não sabe, é um tipo de vidro ou de resina sintético criado pelo homem e que imita uma pedra preciosa chamada opala. Então a minha teoria pra essa música é basicamente aquele ditado que diz: nem tudo que reluz é ouro. Então pra mim aqui a Taylor Swift deve falar um pouquinho sobre como talvez ela tenha se encantado por uma pessoa ou por uma situação e ao se aproximar daquilo, ao realmente ver aquilo na vida dela, ela percebeu que não era a pedra preciosa que ela tava achando que era, que não tinha o valor que tinha, que na verdade era só uma imitação, era só um eco, era só uma coisa, né, uma cópia, uma fabricação do valor que ela achou que aquilo tinha. É a minha teoria. Me digam aí o que é que vocês acham. Vamos agora fazer umas previsões então, né, pra essas músicas, já que eu comecei a falar as minhas teorias. Essas são as três principais para as quais eu tenho, de fato, grandes teorias, tá? A quarta música é Father Figure, figura paterna, e tudo indica que essa música vai ser inspirada e vai ter um sample da música de mesmo nome do cantor George Michael. E aí a gente tem Eldest Daughter como a faixa 5, filha mais velha. A faixa 5, tradicionalmente, é uma faixa no álbum que é a mais emotiva, é a mais pessoal. Então talvez a Taylor fale aqui sobre o quanto ter crescido como a filha mais velha criou algumas responsabilidades nela, como isso gera uma certa cobrança nela. Talvez seja mais ou menos esse o caminho. Então a gente tem Ruin the Friendship, arruinar a amizade. Muita gente tá pensando que talvez essa música seja sobre a Blake Lively e o fato de que existe uma teoria de que a amizade delas acabou depois de toda a situação com o processo da Blake Lively e o Justin Baldoni. Os dois envolveram a Taylor Swift nisso e fontes disseram pra imprensa que a Taylor Swift não ficou nada feliz de ter sido envolvida, ela se sentiu usada. Então algumas pessoas estão achando que essa música é sobre isso. Mas também acho que pode ser uma música sobre a Taylor Swift e o Matt Healy ainda, sobre como eles sempre foram amigos por muito tempo e aí, de repente, eles decidiram tentar alguma coisa e isso arruinou a amizade e o que eles tinham antes. Não sei, teorias. A sétima faixa é Actually Romantic, então romântica de verdade, ou verdadeiramente romântica. Acho que essa é uma música que com certeza vai ser sobre o relacionamento dela com o Travis Kelce. No podcast deu pra perceber o quanto os dois estão super bem conectados, o quanto eles estão felizes juntos. Então com certeza a gente vai ter músicas nesse álbum sobre isso ainda, que eu acho que esse não é um álbum sobre amor e sobre estar apaixonada, acho que não tem nada a ver com isso, mas com certeza uma ou outra música talvez seja sobre isso. A minha aposta é que seria essa daqui pelo menos. A oitava música é Wishlist e a gente tem os S representados com cifrões. Eu acho que talvez essa música seja uma música sobre a compra das masters dela. Uma aposta. A nona música é Wood, madeira no português. Inclusive eu não falei, né, mas Wishlist é lista de desejo em inglês. A 10ª música é Cancelled, cancelada, talvez também seja sobre a cultura do cancelamento e a fama e a vida de uma garota que trabalha com entretenimento e que se tornou a maior artista da música pop no mundo. A 11ª música é Honey, essa é a penúltima. Honey é tipo mel em inglês, mas é uma expressão usada pra chamar a pessoa com a qual você tá se relacionando, né? Então tipo é amor, carinho, coisas nesse sentido. Então, talvez seja uma outra música sobre o Travis Kelce. E aí a gente tem a 12ª música, The Life of a Showgirl, que é um feat com a Sabrina Carpenter. Tô muito animada! E eu acho que essa, com certeza, é uma música sobre algumas reflexões sobre a vida do entretenimento mesmo, trabalhar na frente das câmeras. Mas eu acho que a Taylor deve ir pra um caminho onde ela fala sobre as dificuldades e as complexidades de trabalhar no entretenimento e ser uma pessoa pública, mas também sobre como ela tomou essa decisão, ela quis trabalhar com isso e ela não se arrepende, ela não questiona a sua própria fama, né? Acho que a Taylor sempre foi uma pessoa muito grata por tudo que ela conquistou, então essa é a minha aposta pra essa música. Já temos a letra vazada dessa música, tentei não olhar, mas infelizmente foi uma das coisas que vazou. Tudo que a gente viu no Twitter nos últimos dias de possíveis vazamentos eram vazamentos de verdade, né? O que foi muito triste. Apesar da Taylor Swift ter deixado claro que a gente não vai ter faixas bônus, nós temos outras 3 versões, as versões deluxe desse álbum, que foram intituladas, e aí vou colocar na tela pra vocês as capas também: It's Beautiful, It's Frightening and It's Rapturous. Traduzindo pro português, é lindo, é assustador, é arrebatador. E eu acho que isso com certeza são frasezinhas de uma música dela. Um outro trecho de música que a gente já pode dar como confirmado é o título de uma playlist que ela criou no Spotify. E o nome dessa playlist é And Baby, That's Show Business for You. Traduzindo, e meu amor, isso aqui é o show business pra você. Então também deve ser a letra de uma das músicas. Essa playlist que ela criou foi composta por todas as músicas que ela já produziu com o Max Martin e com o Shellback, que são os 2 produtores do The Life of a Showgirl junto com a Taylor Swift. É a primeira vez que ela vai fazer um álbum só com esses 2 produtores do começo ao fim.
mas não é a primeira vez que ela trabalha com eles. Ela trabalha com eles desde o Red. Então tem muita música que os dois já produziram. Eles são responsáveis por alguns dos maiores hits da carreira da Taylor Swift, como Blank Space, Shake It Off, We Are Never Ever, I Knew You Were Trouble, Delicate, Don't Blame Me, Ready For It. Então eles já produziram muitas músicas icônicas da carreira da Taylor e eles voltam agora pra esse novo projeto. A Taylor revelou que ela disse pro Max Martin que quando eles decidiram trabalhar juntos, né, ela queria sentir tanto orgulho desse álbum quanto da The Eras Tour. E que o Max Martin falou pra ela, cara, você sabe que isso é muita pressão, né? Sabe a pressão que essa frase carrega. Mas ela também disse que trabalhar com eles foi muito legal, trabalhar de novo depois de tanto tempo, que ela sentiu que tanto ela quanto eles amadureceram muitas coisas, aprenderam muitas coisas no tempo em que eles passaram sem trabalhar juntos, e que eles puderam incorporar isso aqui agora. Ela falou que o Max Martin também disse pra ela que apesar de eles estarem trabalhando num álbum mais pra cima, mais dançante, que ele não queria perder as habilidades narrativas que ela tinha colocado do folclore pra frente, que ele queria não perder isso, incorporar isso nesse álbum também. Então a gente pode esperar um álbum que vai ser alegre, que vai ser dançante, que vai ser pra cima, que vai ser animado, vai ser um pop mesmo, mas ainda assim com letras muito complexas, muito profundas, que é a principal coisa da Taylor Swift enquanto artista, né, enquanto cantora e compositora. Ela falou que ela trabalhou nesse álbum na Suécia, junto com o Max Martin e o Michel Beck, eles são de lá, né, e ela ficava viajando pra Suécia nos intervalos da The Eras Tour. Tipo assim, gente, juro, alguém ensina pra ela o que é descanso, coitada. Tipo assim, eu agradeço, porque eu estou animadíssima pra esse álbum, mas eu me preocupo um pouco com a saúde mental da gata, tá? Ela disse que ela tinha 2 objetivos com esse álbum. Melodias contagiantes, que ficam na cabeça, que você não consegue deixar de cantarolar na cabeça. E também letras vívidas, letras nítidas e precisas. E que ela acha que ela conseguiu isso com esse álbum. Ela também falou que esse é um álbum que reflete, sim, o momento em que ela tá na vida dela e que é um momento alegre. Isso tem muito a ver com o relacionamento com o Travis. Os dois estão claramente muito bem nesse relacionamento. O Travis falou que a gente vai querer dançar escutando esse álbum, que é um álbum pra isso, pra dançar, pra se divertir. E como eu falei pra vocês, ela queria mesmo que fosse um álbum bem redondinho, focado no conceito, no tema, na qualidade do álbum e também que fosse um quebra-cabeça perfeito, que tudo se encaixasse muito bem. E ela disse que o conceito é tudo que acontece por trás da cortina, né? Por trás das câmeras, basicamente. Então também tem uma influência de cabaré, de Broadway, de espetáculo, tem uma vibe meio burlesque. Então essa é a estratégia visual, né? O conceito visual desse álbum. Ela também falou sobre glamouralizar os aspectos da turnê, da The Eras Tour. Então tudo isso vai estar presente nesse álbum. Uma outra curiosidade é que quem fez o ensaio fotográfico, né, o photoshoot do The Life of a Showgirl, foram os mesmos fotógrafos do Reputation. Então eu acho que esses álbuns, eles vão ter algumas coisas em comum. Não acho que a sonoridade vai ser parecida, mas eu acho que talvez eles tenham algumas similaridades em termos de criação de conceito e de também discutir questões sobre a fama, porque o Reputation também faz isso de uma outra forma, mas faz isso também. Então essa é a minha expectativa. E isso é tudo que a gente sabe até agora sobre o The Life of a Showgirl, o 12º álbum da carreira da Taylor Swift. Mas um último comentário, e esse comentário é um comentário bem conversa entre a gente mesmo, né? Eu acho que a Taylor acabou sentindo muito as críticas que o The Torture Poets recebeu quando ele foi lançado. Foram 2 críticas. A quantidade de músicas, eram muitas músicas, e aí alguns veículos especializados e até público mesmo disseram que, tinham músicas que não precisavam estar ali, que não eram, de repente, músicas que precisavam estar lançadas naquele contexto, e que a quantidade de músicas sobrecarregava o álbum. E eu entendo esse ponto. É óbvio que é muito gostoso ter o máximo possível de músicas da Taylor Swift pra escutar. Mas quando a gente pensa em um trabalho fechadinho, coeso, o The Torture Poets, ele não é exatamente a primeira coisa que me vem à cabeça. Eu amo ele, tá? Não me entendam mal. Eu amo esse álbum. Eu sou enlouquecida pelo The Torture Poets. Mas eu entendo essa crítica. E a segunda crítica foi em relação à produção do Jack Antonoff. Muita gente, muitas pessoas que trabalham com música e o público também, né, disseram que a produção das músicas da Taylor tava ficando um pouco saturada, porque o Jack acabava caindo sempre no mesmo lugar. E eu acho que ela sentiu essas críticas sim, ou pelo menos olhou pra essas críticas como algo construtivo e tentou fazer o próximo álbum bastante diferente disso. Então a gente tem um álbum com 12 músicas, vai ser bem coeso, eu diria, e com uma outra produção, né? Então ela volta a trabalhar com o Max Martin e com o Michel Beck, e pela primeira vez em 10 anos não trabalha com o Jack Antonoff. Que também não é um problema, tá? Acho que é muito legal que ela chame outros produtores pra trabalhar com ela. É importante isso pra carreira dela. Não impede que ela trabalhe com o Jack depois de novo. É só que às vezes, acho que é necessário trazer outros olhares pro seu trabalho quando você trabalha com música. Então eu acho que foram decisões acertadas, que são um reflexo mesmo da recepção que o The Torture Poets Department teve no ano passado. E é isso tudo que eu tinha pra falar pra vocês sobre o álbum novo da Taylor Swift. Deixem um joinha, se inscrevam no canal, me contem as expectativas de vocês, me deixem também nos comentários a música que vocês estão mais animados pra ouvir. Combinado? É isso. Um beijo e até muito em breve. Tchau!
Tchau, tchau!